Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje, mais um modelo aqui que a gente vai usar. Modelo é uma palavra forte para ele, mas a gente vai trabalhar nesse menino aqui, um corte de cabelo. Eu quero ensinar duas coisas a vocês nesse cabelo. Primeiro que eu vou fazer uma desondulação nessa parte de cima, tá? Para a gente trabalhar um pouco mais de definição na hora do movimento, na hora do penteado. Ele escova o cabelo durante a semana, então isso vai ajudar e facilitar ele a ter um cabelo muito mais organizado durante a semana aí. E outro ponto é que eu vou cortar esse cabelo a seco na lateral e tudo na tesoura, que eu quero mostrar isso para vocês. Eu trabalho muito durante a minha semana, né? Principalmente que tem muitos clientes que vêm só fazer aquele ajuste, mas tem alguns pontos nesse cabelo aqui que eu quero mostrar para vocês também. Eu vou virar ele aqui de perfil. A gente vai começar um projeto aqui, mas perceba que essa região da coroa ela precisa estar um pouco maior, tá? Então a gente vai trabalhar, deixar isso aqui crescer, né? Para a gente ter mais volume nessa região. A gente vai trabalhar aqui na tesoura e logo nesse primeiro corte, deixa eu girar ele para vocês verem, a gente vai ter que fazer um ajuste nesse acabamento e essas laterais também aqui. Eu iria fazer um taper, já que a gente está deixando crescer, só que eu já vou ajustar ele para ficar do formato muito parecido do que eu quero e fazer alguns pequenos ajustes, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, esse cabelo já está lavado, é aplicar o produto aqui nesse cabelo, tá? Eu começo a aplicação sempre na parte de trás, então vou girar aqui para vocês verem. Ó, eu vou começar sempre por aqui. É um cabelo bastante fino. A quantidade de produto não precisa ser tanta, né? O que faz o cabelo ficar do jeito que a gente quer é o controle ali na hora da pranchada, tá? E aí eu vou mostrar uma coisa bem legal na hora que eu pranchar para vocês, que é a finura da prancha e qual é a técnica que eu uso para deixar uma coisa bem natural, não deixar nada liso demais, até porque os clientes eles não gostam daquele cabelo muito liso, né? A gente aqui vai trazer de um cabelo cacheado para um ondulado, para que a gente possa trabalhar o maior número de naturalidade, da melhor forma possível. Então eu começo essa parte de trás, aplicando o produto, tá? No meu dia a dia eu faço sempre isso, galera. Como normalmente a gente vai fazer uma desondulação só na parte de cima, então eu aplico o produto na parte de cima, lavo, aplico o produto, e aí eu vou trabalhar a lateral do cabelo. Com isso eu não perco tempo, né, de ficar esperando ali 30 minutos o produto agir pra gente começar a trabalhar no cabelo. Então isso ajuda muito na dinâmica do dia a dia, tá? Isso faz com que eu me torne mais produtivo e isso também aumenta e muito o meu salário, né? Quando a gente está mais produtivo, a gente vai faturar mais, a gente vai vender mais, a gente vai atender mais clientes, fazer mais encaixes. Isso ajuda bastante a gente, beleza? Então, aplicando toda essa parte de cima aqui, perceba que não tem segredo, né? Tentando ao máximo pegar mais fina possível a mecha para que a gente aplique todo esse cabelo. E na hora de pranchar também eu vou mostrar como eu faço para vocês, ok? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. O último vídeo que eu postei aí, eu acho que deu quase 40 minutos, mas eu gosto sempre de mostrar passo a passo, que na internet a galera, apesar que ser dinâmico é bom hoje em dia, né, em se tratando de internet, eu quero que seja aulas para vocês, os meus vídeos, né, que seja uma aula mesmo. Eu não me importo muito com o tempo, não me importo muito com visualização também nesse início. Óbvio que é sempre importante você divulgar aí também, mandar pro seu amigo que está iniciando, que ele possa aprender alguma coisa com o vídeo. Deixar o like, curtir, compartilhar. Deixar o like é curtir, né? Então, é isso aí. Apliquei o produto, tá? Aí eu vou aplicar aqui, ó, nas arestas também. E aqui, ainda nessa região, eu também vou trabalhar com a prancha, que é só para esse cabelo encaixar melhor. Então, você vê que eu utilizei a quantidade certinha aqui, tá? Desse tamanho de cabelo. É importante você não desperdiçar produto, beleza? E agora eu vou trabalhar na tesoura. Sabe por que você corta o cabelo assim? Esse cabelo, ele é um pouco fino.
E aí, se ele é um pouco fino, se a gente trabalhar molhado, a gente não enxerga o que a gente está fazendo, tá? E vocês vão perceber que eu vou trabalhar esse corte e na hora do acabamento, quando eu acender o acabamento, vocês vão ver a diferença. Eu começo sempre por essa região, não tem um padrão, você pode começar pelo fundo, mas eu gosto de ver já o acabamento aqui da costeleta, ó. Então eu vou trabalhar com essa parte fininha do pente, tá? Porque eu consigo fazer uma graduação com a tesoura com ela. Essa daqui também, mas como esse cabelo é um pouco mais curto, eu prefiro trabalhar com essa parte mais fina. Então, eu vou trabalhando aqui na tesoura por toda essa região, eu vou graduando em cima, e eu não fico com o meu pente e a tesoura parado, eu vou subindo. Subindo, penteando, vou passando pro lado, subindo, penteando, tá? Então, a gente vai deixar esse estilo um pouco mais clássico, por isso que eu não quis fazer degradê com a máquina. E futuramente esse cabelo ele vai ter movimento aqui em 45. Então não adianta eu cortar muito agora, e aí só vai atrasar o processo, beleza? Você percebe que eu já tirei aquele volume que tinha aqui na região. Eu tirei o volume. Eu estou fazendo essa junção da costeleta com a barba, porque os fios ficam diferentes, ficam mais cheios. Nessa região aqui, deixa eu mostrar de frente para vocês verem. Vocês conseguem ver essas ondulações, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó. Se eu pentear, elas saem. Como o cabelo ainda tá curto, eu vou tirar essas pontinhas, tá? Mas no terceiro corte aqui, provavelmente eu já não vou tirar mais, porque ele vai estar um fio mais longo. E aí eu vou fazer junto com a desondulação, que provavelmente vai ser feita daqui a 1 mês e meio, 2 meses. Então, para esse primeiro corte, eu vou tirando todas essas pontas laterais, né, para que o cabelo fique encaixadinho. E eu sigo trabalhando na tesoura por todo esse cabelo. Não tem segredo, né? Principalmente para quem está iniciando aí que tem medo de cortar na tesoura, tem paciência. No início eu já errei muito. Eu posso contar uma história para vocês. Meu primeiro corte na tesoura, tinha uma barbearia na garagem de casa. Meu primeiro corte na tesoura custava R$8, tá? A mãe deixou o filho lá, daqui a pouco eu volto. Quando voltou, o cabelo do menino estava todo bagaçado, que eu estava iniciando e não sabia cortar direito. Então todo mundo já passou esse processo de de não saber cortar, tá? Então essa parte de trás aqui, ó, lembra que eu falei que eu vou deixar volume aqui? Então aqui eu não vou tirar tanto. Eu quero trabalhar para que eu conserte esse acabamento. Então esse cabelo é bem fininho, eu vou trabalhar da mesma forma. Aqui na nuca eu vou ter que apagar um pouquinho mais, principalmente as laterais, para que eu alinhe esse acabamento, beleza? Eu vou tentar abrir ele ao máximo, para essa lateral aqui fique melhor. A gente vai trabalhar com muita naturalidade nesse cabelo, nada muito forçado, se tratando de tanto do acabamento quanto da parte superior da desondulação. E a gente vai fazendo aqui, gente. Ok? Então abrir um pouco mais. Eu vou trabalhar com a máquina de acabamento para vocês entenderem o que eu vou fazer. Eu vou cortando toda essa região. Uma vez eu estava atendendo um cliente, aí ele foi falar de um profissional de outro estado que eu conhecia. Aí eu falei, ele tecnicamente é um pouquinho mais fraco, mas eu conheço a barbearia dele é massa. Só foi eu falar isso, eu tava fazendo a barba dele, eu dei um talho aqui na barba dele, e faz anos que eu não cortava ninguém. Aí eu ainda brinquei com ele aí, o karma ele veio na mesma hora. Então, pra que você vai falar mal dos outros? Não tem necessidade nenhuma. Por mais que você se ache o melhor aí, não tem necessidade alguma. Vou fazer o outro lado. Olha a diferença desse lado, da questão de volume de uma costeleta, para esse volume aqui. Esse volume tá mais pesado, né?
Então a gente vai tirar esse peso, vai fazer o acabamento e depois a gente vai finalizar o cabelo. Não é um cabelo que a gente vai deixar curto, não. Até porque ele tem umas entradas aqui um pouco maior, o rosto dele é um pouco mais para frente. Depois a gente pode trabalhar aqui, falar da forma óssea e tudo mais, mas a gente não pode chapar demais essa lateral, tá? Se a gente chapar demais, a gente vai acabar destacando essas regiões do rosto. A gente precisa de volume aqui. Então, se eu virar aqui para vocês verem, eu vou trabalhar aqui na tesoura também. Agora outro ponto também, viu, galera? Para vocês cortarem seco assim, o ideal é que vocês tenham uma tesoura boa. Vai trabalhar ele seco com a tesoura de papel. Eu acredito que o resultado não vai ficar legal, não. Qual é essa tesoura aqui que eu tô usando a Komakai. Para quem conhece aí já sabe da qualidade, mas para quem não conhece ainda, tenta buscar vídeos aí no YouTube falando dela. Se vocês quiserem, posso fazer vídeo também. Eu sempre mostro minha bancada, tem vídeo aí no canal. Já usei muita Jaguar, que eu gostava também. Agora essa da Komakai aqui, sem dúvida, foi a melhor tesoura que eu já usei. E eu nem tô sendo patrocinado por falar isso. Aí aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque o cabelo dele é fino, tá? E ele é espaçado. Se vocês tirarem muito, depois pode ficar falhado. Então, vai trabalhando com calma. Você percebe que eu tô tirando bem pouco. Eu tô vendo quais os pontos que tem mais densidade de fio, por exemplo, aqui. E aí eu vou trabalhar em cima daquela densidade. Tá? Aqui eu tô fazendo devagar, mas no dia a dia é bem rápido. Em 1 hora eu faço cabelo, barba e selagem, tá? Que nesse caso aqui é a desondulação. Qual é a diferença da desondulação para selagem, sabe? Cara, tudo são alisamentos térmicos, né? Que vai diferenciar ali na hora de pranchar o cabelo de vocês. Que vai mudando a nomenclatura. Depois da questão do visagismo, a gente acabou trabalhando muito com nomes diferentes. Muitos clientes eles têm dificuldade em fazer esse tipo de serviço quando a gente fala selagem ou progressiva. Então, trabalhar com esse nome desondulação na cabeça do cliente, você vai deixar o cabelo dele mais natural, não vai ficar aquele negócio feminino, né, que na cabeça deles é algo ruim. Então, muda um pouco o vocabulário, que isso vai ajudar vocês a vender demais. Beleza? Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Começar esse acabamento deixando bem natural. Eu só vou limpar mesmo. Depois a gente vai trabalhar com a navalha aqui. Navalha já para fazer aquele finale ali. Eu não sou muito fã de usar shave depois, usar maquininha depois usar shave. Acho que nada supera a coisa da navalha. E aqui, como eu falei para vocês, eu não vou marcar aqui, porque eu quero deixar essa parte mais aberta para quando o cabelo dele crescer. Então eu vou encostar até onde eu quero o acabamento, ó. Eu vou encostar. E aí eu percebo que ainda não é o suficiente para esse acabamento ficar bonito. Percebe que ainda tem uma linha aqui, né? Então eu ainda vou trabalhar um pouco mais de tesoura nessa linha para achar essa junção aqui ficar melhor. Agora eu já estou conseguindo ver esse acabamento um pouco melhor. Óbvio que com a navalha a gente vai conseguir acender ele. O lado de cá já estava mais ou menos do tamanho que eu queria. Eu só vou acender com a máquina. Mas como eu baixei um pouquinho o outro lado, eu baixei esse também. Acabamento, sabe? Você prefere redondo, quadrado? Eu não sou muito fã de fazer quadradão, não. Eu sempre dou uma quebradinha aqui, ó. Na quina. Óbvio que você tem que perguntar pro seu cliente. Mas como o meu cliente aqui deu autonomia para fazer o que ele quiser, a gente vai quebrar sempre aqui, né? Já que a gente está começando um projeto aqui. Então pronto. Trabalhei o acabamento. Agora eu vou fazer desse lado. Bem colado com a orelha, não abrir demais, para não ficar aquele negócio destacando muito a orelha do cliente.
Agora eu vou molhar esse cabelo. Molhar toda essa lateral aqui, que é para tirar os frizz, tá? Então, eu vou molhar aqui, ó. E eu já vou fazer o acabamento molhando o frizz. Perdão. Eu já vou fazer o acabamento e tirar o frizz aqui. Que é aquelas pontinhas. Eu vou tirar o frizz de uma forma bem... Eu vou tirar o frizz de uma forma bem raiz, né? Que é com o pente e a navalha. Então, eu já vou fazer o acabamento e o mesmo pente e a navalha que eu utilizo. O mesmo pente e a navalha que eu utilizo para fazer o acabamento. É sempre bom você passar um cremezinho na hora de fazer o acabamento. No início, talvez, você tem que tomar cuidado aqui, porque a lâmina acaba escorregando. Se a lâmina acaba escorregando e você está iniciando, você pode acabar cortando o cliente ou algo do tipo, tá? Mas aqui eu vou puxar e vou só limpar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer esse lado contrário, mas se a gente já seguiu com a maquininha, a gente só vai limpar. Então, não tem dificuldade. Puxa aqui para fora, ver o que está saindo. Bem leve mesmo. Aqui, olha só onde meu dedo vai, para que eu não corte o cliente. Então eu estou segurando a orelha. Vou dar uma limpada. Agora você percebe a diferença da maquininha para a lâmina, né? Esse cabelo aqui dele é bem complicado, é um cabelo espaçado. E aí eu gosto de desafios aqui, né? Na pior das hipóteses, se não ficar bom a gente não posta. E aí eu vou vir com o pente e a navalha. Já bloqueei muito cabelo fazendo isso, então toma cuidado aí. Eu vou usar a parte fininha do pente, ó. Colocar em cima aqui, tá? Com a mesma navalha que eu utilizei. Segurar, ó, como minha mão tá, segurar. E vou trabalhando aqui, ó, penteando. Tá? Penteio pra baixo, penteio diagonal. E vou fazer isso por todo o cabelo. Então tiro bastante, aí vai ficar as pontas, ó. Olha aqui. Eu tirei, tá vendo? Tiro o excesso. E aí volto lá de novo. E quando você tirar uma quantidade, aí acaba não saindo mais por causa do... Agora eu te pergunto, já pensou se isso aqui escorrega e ao vivo? Ao vivo não, né? Eu não postei mais bloco, cabelo do cliente. Então, só façam isso se você realmente saber fazer, tá? Como eu falei, eu bloqueei muito cabelo. Mas é uma técnica bem antiga. Olha a quantidade de frizz e ponta que fica no cliente. Então, isso vai ajudar na hora que a gente for fazer a escovação. E agora eu vou tirar o excesso do produto em cima para que a gente escove. Pronto, tirei 80% do produto, tá? Agora a gente seca bem, a gente vai escovar esse cabelo agora. Então vou utilizar uma escova, o cabelo dele é curto, vou utilizar uma escova fininha, tô com a da Cricut aqui 8 RPM. Vou começar a secar esse cabelo da parte de trás. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Muda de posição, muda o braço também, tá? Para não ficar com o braço lesionado aí. Então, sequei esse cabelo, a gente estica bastante. Perceba aqui a falta de definição, ó, do fio, que é o que a gente vai trazer com a prancha. A gente não vai deixar aquele cabelo extremamente liso. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou trabalhar com mechas mais finas. Eu quero mostrar uma coisa legal aqui, que é essa prancha, ó. Pra gente trabalhar no dia a dia. Olha só a finura dessa prancha. Então a gente consegue puxar mechas finas e ela tem uma pegada legal. Porque a gente tem umas pranchinhas mais finas, só que ela é curta também no cabo. E lá ele, né, que eu sou baiano. Mas a gente vai conseguir aqui puxar de uma forma bem legal. Pedi só para que ele abaixe a cabeça um pouquinho. Eu não vou nem trabalhar com um clipe aqui, porque o cabelo é curto. Então eu vou puxar uma mecha bem fininha, ó. E vou trabalhar aqui, ó. Tá? Eu posso... Nesse caso aqui eu vou puxar 1, 2, 3. Na ponta eu giro, tá? Para deixar mais natural. Então eu vou puxar aqui, ó. 1, 2, 3. Na ponta eu venho todo e giro. Eu não vou esticar a ponta do fio, não. Até porque
a gente quer deixar uma pegada mais natural possível. Eu só preciso dar definição a esse cabelo. Na parte da frente, a gente pode pranchar um pouquinho mais. Mas com bastante cautela, tá? Então aqui eu posso vir 1, 2, 3. Eu posso vir 4, 5. Vai depender muito do que o seu cliente quer, o que cada mecha precisa ali. Vai muito de olho e com o tempo vocês vão pegando esse time, tá? No dia a dia a gente faz isso aqui bem rapidamente. Por isso que eu falo, eu consigo fazer cabelo, barba e selagem em 1 hora, né? Isso aqui a gente consegue fazer rápido, tá? Principalmente se vocês forem fazendo com constância, né? Então quanto mais vocês fazem, mais a prática vocês pegam. Você percebe que agora eu tô pranchando mais rápido. Ó, a frente eu vou lá e puxo a pontinha. Então eu vou pranchar aqui, ó. Percebe que o fio ele já tem uma definição um pouco maior. Então eu vou até baixar a cadeira, tá melhor aqui. Lembra sempre de usar as ferramentas que você tem, para você não acabar se lesionando, fazer a postura correta. Então eu vou puxar tudo aqui, ó. Você pode puxar assim, dessa forma, na pontinha você gira, tá? Mas deixa eu vou dar uma pranchada um pouco maior aqui nesse fio. Olha como vai ficando o cabelo, tá? Depois, como eu falei, a gente vai trazer esse cabelo de um cacheado para um ondulado. A gente não vai trazer esse cabelo pro liso, tá? Lembra daquela bordinha que eu falei que a gente ia também passar o produto? É isso aqui, ó. A facilidade dessa prancha é com que a gente consiga pegar mechas menores. A gente tem um trabalho mais assertivo. Como a maioria dos clientes que fazem a desondulação vão fazer selagem na barbearia de vocês, são cabelos curtos, essa prancha é essencial, tá? Essa parte é essencial para que o cabelo tenha movimento e força. Então, agora eu vou fazer o outro lado e deixo sempre a frente para o final. Vou fazer o lado de cá. Você percebe a diferença? Abaixa um pouquinho. A diferença desse fio, a construção desse fio para esse bolo aqui, né? Não tem definição. Então a gente vai trabalhar para que tenha. Ó, vou pegar aqui. Nessa parte mais inchada, eu vou pranchar um pouco mais. Mas lembrando sempre da ponta, a gente vai lá e dobra. A gente não fica assim, ó, esticando até o final reto, tá? Essa é a forma com que eu faço, tá, galera? Se você faz de uma forma diferente, você pode usar alguma coisa que eu utilizei aqui para estar melhorando. Ou você pode chegar aí e dizer que eu tô fazendo errado. É duas mentalidades diferentes, mas que eu entendo perfeitamente, tá? Aqui eu tô para auxiliar vocês da melhor forma. Se não fizer sentido para você, não utilize minha técnica. Então, vamos trabalhar aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Tirar uma mecha fina. Aqui eu faço o que? No final, eu dobro. Vou puxar aqui, ó. Todo, que esse fio é mais longo. No final, eu dobro. E vamos seguindo. Toma cuidado também, faz sempre esse procedimento de máscara. Olha como, mostra um pouquinho aqui agora. Olha como eu tô perto da fumaça que tá saindo. O produto não tem formol, mas também não é a base de frutas, né? Então, com o tempo, você recebendo essa fumaça o tempo todo, isso com certeza vai prejudicar a nossa saúde a longo prazo. Então, é melhor que você utilize uma máscara, que você faça afastado. Eu estou explicando aqui para vocês, preciso visualizar melhor, mas é importante também vocês cuidarem da saúde de vocês. Usa uma máscara aí na hora que está fazendo. Eu estou aqui porque falar com a máscara é um pouco mais complicado. Então vou puxar, vou trazer a definição para esse fio. Vou trazer a definição para esse fio. Vou trazer a definição para esse fio. Olha como esse cabelo ele tá com uma maior definição do que em relação aqui. Agora eu vou mudar de posição, né, para não ficar muito torto. Então aqui eu vou pegar bem da raiz. Ó, vou pranchar mais a raiz. Tá vendo? 1, 2, tô na sétima aqui já. Levo até o final. E nesse
passo uma volta no cabelo, na ponta, né? Olha só. Ele tem umas entradas, ele já tá utilizando, fazendo o minoxidil. Então a tendência é que no longo prazo isso aqui preencha um pouco mais. Em contrapartida, isso aqui já vai ajudar ele a cobrir as entradas também, né? Ó. Olha como esse cabelo fica mais definido. A gente vai manter a naturalidade dele. Na hora de finalizar vocês vão ver. Não vou alisar esse fio não. Agora a raiz a gente vai pranchar bastante. Que esse cabelo aqui dure pelo menos um mês. O cliente faça aí, pode fazer a cada mês, a cada 45 dias. E dê a liberdade do cliente também. Não ficar sempre refém, né? De estar fazendo o tempo todo. Tem algum lado de preferência, Ed? Você joga? Pra lá? Pra cá? Não, tá melhor. Vai. Então, vou molhar esse cabelo. Quero fazer uma forma bem dinâmica aqui, que eu vou cortar ele aqui agora. Ah, sabe, molha o cabelo. Mas masculino a gente molha. O que acontece? No feminino, muitas vezes, as mulheres elas deixam o produto no cabelo 2, 3 dias, né? Pra durar bastante. O homem não, ele quer o mais natural possível. Então a gente sim vai molhar o cabelo. Aí o que acontece? Eu vou só tirar as pontas aqui desse aqui. Vou fazer uma mecha guia central. Perceba que esse fio de trás tá maior que a frente e o do meio tá mais curto. Eu só vou igualar, tá? Aqui é a mesma coisa. O perfil vai dar para mostrar melhor. Olha a diferença desse fio para isso, certo? Então, eu vou ajustando. É diferente daquele outro cabelo que eu postei, de João, por exemplo, que ele tem um redemoinho atrás e a gente precisa que esse fio fique muito longo para que a gente consiga ter um resultado legal. Então, cada cabelo é um cabelo, cada crânio é um crânio, cada rosto é um rosto, e a gente vai fazendo ajustes para que a gente possa estar entregando o melhor resultado para o cliente possível, beleza? Vou fazer aqui bem rápido, é só para mostrar para vocês. Veja se tem alguma pontinha aqui na hora de fazer o encaixe, ó. Bem natural mesmo, nada de muita técnica mirabolante. Vamos lá, eu vou levar ele até o lavatório. Pronto, levei até o lavatório, utilizei uma máscara, tirei aqueles 20% do produto que ainda estava no cabelo. Já só o cabelo molhado você já percebe que ele começa a ir para ondulado, ao invés de ficar liso, né? Na hora que a gente prancha, a galera pode até se assustar. Poxa, ficou liso. Não. Ele vai voltar para ondulado, a gente só cria uma definição, a gente só fez uma desondulação para tirar aquele cacho sem definição, para trazer uma ondulação aqui um pouco melhor, já que ele escova o cabelo durante a semana e a gente vai ter o resultado. Aí agora eu vou secar o cabelo já. Eu gosto sempre de passar uma pomada, tanto para secar, e depois eu utilizo ainda mais um pouquinho para finalizar o penteado, mas seco o cabelo com algum tipo de produto, um leave-in, até para criar um protetor térmico no cabelo. Vou secar esse cabelo aqui agora. Vou fazer um movimento de penteado, da mesma forma lá. Pega o cabelo para frente. Isso aqui a gente não quer dar volume. No máximo para a coroa. Deixa eu virar ele. Lembra que a gente vai deixar essa coroa crescer? Então já que eu vou fazer essa coroa crescer, eu posso dar um pouquinho de volume nesse penteado. Mas como tá curto ainda, não vai ter aquele resultado, mas vai ajudar aqui pra gente entregar o cabelo do mundo. A partir desse meio pra frente eu começo a dar volume no cabelo. Aqui a ideia é cobrir o maior número de áreas possível na frente para que a gente tenha um acabamento um pouco melhor. Então eu vou direcionar ele para esse lado, mas eu ainda vou trabalhar um pouquinho para isso também, porque eu preciso cobrir ele junto. Aí agora eu vou trabalhar esse encaixe aqui da frente. Então já vou encaixando ele junto com a lateral. Vou puxar aqui, vou fazer esse movimento, saindo para cá. Sequei, agora a gente vai trabalhar com a pomada e um pouco de óleo também, porque eu não quero esse cabelo extremamente seco. Então, trabalhar com essa quantidade de pomada e um pouquinho de óleo. Vou colocar aqui na mão. Esse óleo da Macholândia, muito bom. Misturo os dois.
Quando estiver sumindo na mão, eu aplico no cabelo, tá? Então, eu vou passando de forma bem leve. A gente quer cobrir o maior número de área possível. Eu não quero aquele cabelo extremamente colado, então eu não posso passar assim. Só se tiver algum frizz na frente, que aí você vai passando. Mas eu quero um cabelo solto que ele consiga passar a mão, esse cabelo fique mais abertinho, tá? E a gente consiga encaixar. Para pentear a lateral, eu já gosto de uma escova raquete. Vou penteando, passando a mão junto, beleza? E vai fazer a penteada. Eu não gosto muito de usar spray. Ó. Percebi que eu preciso um pouco mais de volume aqui no penteado. Eu vou trabalhar. Então eu vou mostrar pra você. Mostra aqui. Ai. Vocês já derrubaram o secador de vocês? Eu já, várias vezes. Mostra aqui de perfil como a gente consegue ter uma definição melhor. E pega um pouquinho mais de longe, que eu quero mostrar o acabamento na parte de trás. Lembra como era? Estava um pouco sem definição. Aqui. Então, eu trabalhei esse encaixe aqui. Cabelo social, padrão, no dia a dia. A gente vai fazer cabelo, a barba e a selagem aqui mais ou menos 1 hora, tá? Eu estou explicando aqui bem devagar para vocês, mas eu acredito que o resultado para o nosso cliente seja satisfatório. Ele vai diminuir as entradas ali, a gente vai equilibrar o rosto dele um pouco mais de perfil, né? Porque se a gente chapa demais aqui, ó, esse cabelo e esse rosto, ele vai muito para frente. Então, a gente tem que dar uma sombra aqui, direcionando um pouco para frente, um pouco para o lado, para que a gente cubra as entradas e fique um resultado bem legal. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e comenta aí, manda para seus amigos que tá aprendendo. Um vídeo bem simples, trabalho do dia a dia, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tamo junto, até a próxima.